sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a decisão da ministra da Educação, Damares Alves, a respeito de não ensinar mais a teoria da evolução nas escolas. Segundo a ministra, isso daí representa uma perda de espaço a igreja em relação ao debate, e ela não quer perder esse espaço, por isso vai passar a ensinar a versão da igreja. E eu quero colocar a minha opinião, porque eu tenho opiniões fortes a esse respeito, mas me choca ver pessoas que tentam defender isso com argumentos científicos. Vejam, por exemplo, este cidadão que defende essa tese. Olha o que ele diz. A ministra Damares está certa, a teoria da evolução é um lixo. Pois é, esse argumento que nós ouvimos não é muito científico, pelo menos não me parece. Mas vamos ver o que mais esse cidadão tem a dizer para sustentar esta afirmação tão rigorosamente técnica que ele acaba de expor. Vejam o que ele diz a esse respeito. Teoria da evolução é um assunto que eu estudo há muito tempo e é um assunto que voltou a ficar em pauta recentemente agora, quando a ministra Damares ela falou que os cristãos evangélicos perderam espaço dentro da ciência e do universo acadêmico quando eles abandonaram essa área e deixaram a teoria da evolução penetrar nas escolas e funcionar lá com força total. Eu concordo plenamente com a ministra Damares, tá? A teoria da evolução ela é completamente inconsistente, ela é cheia de falhas, ela é cheia de buracos, ela é cheia de limitações, e eu quero fazer um pequeno comentário aqui para vocês sobre esse problema da teoria da evolução, para você ficar um pouquinho melhor fundamentado, tá bom? Como vocês viram, o objetivo dessa medida, segundo este cidadão, é realmente reinserir a igreja nesse debate, no sentido de que eles acham que a igreja está perdendo espaço e ele quer recuperar esse espaço que a igreja está perdendo. E eu quero dizer com isso que eu acho um motivo extremamente fútil. Na verdade, eu acho mais do que isso. Eu acho que atitudes como essa são as responsáveis por afastar os homens de ciência da religião. Na medida em que um cidadão como esse coloca a religião como um óbice para a aceitação de algum tipo de teoria, seja ela qual for, porque nesse momento eu não estou aqui para colocar que a teoria deve ser aceita ou não. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas o que ele está colocando é que essa teoria afronta alguns preceitos da igreja e que é preciso fortalecer a igreja e dentro desse debate, e com isso tem que afastar essa teoria para poder a igreja ser enaltecida e de alguma forma a igreja se projetar nesse debate, porque esse debate ofusca o papel da igreja. Ora, meus amigos, nós não podemos aceitar ou deixar de aceitar algum tipo de teoria científica com base nisso, de maneira alguma. Entendeu? Se for o caso de se rejeitar essa teoria, e eu vou mostrar que não é, mas vamos lá, se for o caso de se rejeitar essa teoria, não há de ser por algum dogma religioso. Sabe, é outro negócio. Isso é um desserviço à própria religião. Atitudes como essa, ao longo de vários momentos históricos, entendeu? Várias descobertas científicas que colocaram em xeque dogmas religiosos, obtiveram algum tipo de oposição da igreja, algumas vezes muito mais feroz do que esse que está sendo colocado aqui agora, e isso tem feito o quê? Tem afastado os homens de ciência da igreja. Então, se vocês querem
que as grandes inteligências, as pessoas que se dedicam à ciência, se aproximam da igreja, você está indo para o caminho errado. Não é assim. Vamos ver o que mais o que ele diz para sustentar esse desejo dele de que realmente a teoria da evolução não seja ensinada nas escolas. A teoria da evolução ela é fundamentada por uma hipótese chamada hipótese da origem da vida, de dois cientistas, Oparin e Haldane. Esses dois cientistas dizem que a vida surgiu quando havia no mundo, no planeta Terra original, um mar, um caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo era cheio de aminoácidos. Esses aminoácidos começaram a se reunir, formaram cadeias de aminoácidos cada vez maiores, e aí fez uma cadeia maior que virou uma proteína. Essa proteína sofrendo raios ali da atmosfera, que era muito carregada, né? Os raios caindo nesse caldo nutritivo ali, fazendo com que os aminoácidos e as proteínas fechassem ali uma hélice de DNA, e aí surge o primeiro ser vivo, surge assim, espontaneamente. O problema é que essa hipótese da origem da vida de Oparin e Haldane, ela vai diretamente de encontro a uma lei científica, que é a lei da biogênese de Louis Pasteur. Confunde a teoria de Oparin e Haldane a respeito da criação da vida a partir da não-vida com a teoria da evolução, que é outra coisa. A teoria da evolução não é isso. A teoria da evolução se baseia no fato de que os seres vivos, de um modo geral, plantas, animais, bactérias, tudo, eles produzem um número muito grande de descendentes. E se cada descendente produzir o mesmo número de descendentes, em poucas gerações, 10, 20 gerações, não vai ter mais espaço para a quantidade total de descendentes que isso vai gerar. Então, a conclusão é que nem todos os descendentes têm possibilidade de produzir seus próprios descendentes. Isso limita a população, tá? E aí com isso não há essa explosão populacional de nenhuma espécie, nenhum tipo de animal, nenhum tipo de planta, não. É limitado por causa disso. Agora a questão é, o que limita a reprodução? O que limita a reprodução são essencialmente dois fatores. Nem todos os seres vivem tempo o suficiente para atingir a maturidade e chegar ao ponto de gerar descendentes. Alguns morrem antes de ter a oportunidade de gerar seus primeiros descendentes. Ou dois, isso acontece muito entre mamíferos, é a disputa pelo parceiro sexual, normalmente a fêmea. Tá? Então o que acontece? Nem todos os machos conseguem chegar na fêmea para fazer a procriação. Alguns, em muitas espécies, acontece que há uma disputa pela fêmea, e só aqueles que conseguem chegar na fêmea é que realmente produzem descendentes, os outros não. Então, por um motivo ou por outro, o fato é que nem todos produzem descendentes. Aí a questão é, quem vai produzir os descendentes? Aí essa tese não é de Oparin e Haldane, é de Darwin, que é anterior. Ele diz, condições ambientais favorecem alguns em detrimento de outros. Esses alguns que são favorecidos têm mais chance de conseguir. Não é apenas eles, mas eles têm mais chance que os outros. Então, estatisticamente, aqueles que reúnem as características que os tornam mais aptos vão ser aqueles que vão conseguir reproduzir. E os outros não. E o que vai acontecer? Ele vai transmitir para a sua descendência aquela característica que o tornou mais apto que os outros. Tá? E aí a geração seguinte, que recebeu essas características, vai concentrar ainda mais. Os que têm essas características mais marcantes dentro desses vão ser os que vão ter a chance de passar essas características para a próxima geração. E com isso, de geração em geração, as coisas vai se acentuando. Isso é a teoria da evolução. E isso, me desculpe o colega, isso acontece diante dos nossos olhos. Charles Darwin enunciou isso no século XIX.
Mas isso já é conhecido desde a Idade da Pedra, meus amigos. Na Idade da Pedra Polida, as pessoas já sabiam disso. Sabiam como? Ora, na Idade da Pedra Polida, as pessoas começaram a plantar, fazer agricultura e a criar animais. O que eles faziam? Tanto as plantas que eles plantavam como os animais que eles criavam tinham certas características que eles queriam e outras tantas que eles não queriam. Eles só permitiam que se reproduzissem aqueles que tinham as características que eles queriam mais destacadas, tanto entre animais como entre plantas. Com isso, eles foram desenvolvendo variedades de animais, variedades de plantas, algumas delas a gente cultiva hoje. Foi feito dessa maneira. Hoje nós temos um mecanismo que os nossos ancestrais dessa época que não tinham, que é a engenharia genética. Mas vamos esquecer a engenharia genética por um instante. Tá? Essa história de você pegar aqueles que têm as características que são melhores para você e deixar que só esses se reproduzam, fazem com que, geração após geração, essas características vão se acentuando. E isso acontece na natureza. Só que quem escolhe as características que melhor representam não é um homem, um cidadão. É a natureza que, de alguma forma, determina que isso aconteça. Então, aí a grande questão é: mas isso acontece com o ser humano? A resposta é sim, acontece com o ser humano. Como é que a gente prova isso? Olha, populações humanas que vivem há muitas gerações em latitudes muito elevadas, muito ao norte, para o sul, não tanto que não tem muitas populações ao sul, assim, em latitudes muito elevadas ao sul, mas ao norte a gente vê isso. As pessoas que vivem muitas gerações lá, elas ficam com pele clara. E as pessoas que vivem próximo do Equador, onde tem muito sol, muitas gerações vivendo ali ficam com a pele escura. Por que isso? A pele escura é favorável quando você tem um ambiente com muito sol, que você tem que ficar muito tempo exposto ao sol, porque protege você do sol e assim diminui a chance de você ter queimadura por excesso de exposição ao sol. Já em alta latitude, o que acontece é que você precisa do sol para sintetizar a vitamina D. E o sol lá é muito fraco. Então, por causa disso, você precisa estar com a pele clara para que uma exposição pequena ao sol consiga fazer com que você absorva toda a luz necessária para produzir a vitamina D que você precisa. Então isso aconteceu naturalmente. Não foi alguém que determinou que você que vai morar lá vai ficar com a pele clara, você vai morar aqui vai ficar com a pele escura. Isso acontece naturalmente. Porque as pessoas que têm essas características têm mais chance de sobreviver. E no ambiente competitivo, elas sobrevivem, as outras que não têm, a maioria delas morre e não consegue gerar descendentes. Isso acontece diante dos nossos olhos. Vou dizer que isso não acontece. Acontece aos nossos olhos. Mais difícil é explicar como é que você, a partir dessa evolução, gera uma espécie nova. Isso realmente, até onde eu sei, isso nunca foi documentado. Até onde eu sei, nunca eu vi ninguém determinar que, a partir de você selecionando, chega ao ponto de que você gera uma espécie nova que não é mais compatível com aquela espécie original. Nunca vi nenhum trabalho de alguém que realmente demonstrasse, eu testemunhei isso acontecer. Tá? Mas a gente sabe que espécies muito próximas, elas conseguem cruzar entre si. Por exemplo, o cavalo e o burro. Se você cruzar o cavalo e o burro, você tem a mula. De regra, a mula é estéril. Mas, vez por outra, você encontra uma mula fértil. Então, esse é o tipo de coisa que provavelmente poderia acontecer. Você gera uma espécie nova. Ele é o único daquela espécie, não tem mais ninguém. Como ele é muito próximo da espécie que deu origem, ele, de repente, se ele se reproduzir com vários outros indivíduos da mesma espécie, vai acontecer de um deles ser fértil. Aí esse um que é fértil se reproduz com ele e aí você tem uma geração fértil. Eu não sei se é assim que acontece, mas eu estou dizendo que é uma coisa que pode acontecer. Agora, essa história do ser vivo original, isso daí não é originalmente a teoria da evolução. Isso aí foi
intuído, depois que essa teoria ganhou grande aceitação, as pessoas pensaram assim, bom, se os seres mais complexos surgem de seres mais simples, se a gente recuar muito no tempo, provavelmente você vai chegar num ser vivo original que dê origem a todos os outros. Isso é uma especulação. Está correto? Não sei. E aí acontece, e esse ser vivo original? Ele veio da onde? Então veio aí esses dois autores que criaram essa teoria de que houve uma geração natural de aminoácidos num ambiente que existiu há muito tempo atrás, não existe mais. E esses aminoácidos agregaram proteínas. Essas proteínas acabaram, de alguma forma, adquirindo, formavam umas bolas de proteína. Essas bolas de proteína adquiriram a capacidade de se reproduzir e aí surgiram os primeiros seres vivos. Isso é verdadeiro? Eu não sei. Agora, este cidadão devia baixar um pouco mais a bola, porque na ciência a gente sabe o seguinte: provar que algo nunca existiu, algo nunca aconteceu, algo não pode acontecer, é a chamada prova negativa. Isso é possível? É possível em alguns casos particulares, mas de regra isso não é possível. E quando você consegue provar, é uma prova muito difícil, é muito mais fácil você provar que algo existe do que provar que algo não existe. E provar que algo não existe, que nunca existiu, nunca aconteceu, de um modo geral só é possível em situações muito particulares, em casos muito específicos. Então, esse indivíduo chega e diz que não aceita porque não consegue provar. E aí fala na hipótese lá da formiguinha virar um dinossauro. Eu acho que esse cidadão não tem noção de tempo. Uma coisa é você botar uma formiguinha dentro de um laboratório, ficar olhando para ela e ela dizer para você, olha, eu vou virar um dinossauro agora, presta atenção, ó, virei, tá vendo? Isso não vai acontecer. Outra coisa é você ter uma população de bilhões, trilhões de formigas vivendo numa área imensa, um planeta inteiro cheio de formigas em várias partes do mundo, e ao longo de gerações e gerações a coisa mudando lentamente de geração em geração, e depois de algumas centenas de milhões de anos você passa de formiga para uma coisa parecida com um dinossauro. Entendeu? Você não vai conseguir reproduzir isso no laboratório. Primeiro que você exige uma população de formigas que você não consegue ter dentro de um laboratório. Segundo, exige um período de tempo que você não tem como fazer uma experiência durante esse tempo todo. Entendeu? Então é isso que ele deixa levar em conta. De novo, eu não vou aqui afirmar que isso é possível. Tá? Eu não estou, e muito menos de que foi de fato isso que aconteceu. Tá? Eu não tenho assim, essa prova definitiva. Eu só acho que tem que baixar um pouco mais a bola e para entender que esse fenômeno não é uma coisa tão simples assim, de chegar, bota uma formiga, fico olhando para ela hoje, amanhã ela virou um dinossauro. Não é assim que acontece. Tá? E o principal é que isso não é o cerne da teoria da evolução. Isso é uma especulação que foi feita com base na teoria da evolução. Bom, já que os seres evoluem, então provavelmente deve ter havido um ser original que deu origem a todos os outros. Agora, que a evolução acontece, ela acontece diante dos nossos olhos. Vai para qualquer criador de qualquer animal, criador de cachorro, criador de gato, criador de ovelha, criador de sei lá o que, ou pessoas que plantam, desenvolvem novas variedades de flores, novas variedades de animais, isso aqui. Eles usam isso o tempo todo. Isso acontece. A teoria da evolução, ela é mais do que provada. Tá? O que incomoda particularmente a essas pessoas é aplicar a teoria da evolução ao ser humano. Ou seja, dizer que o ser humano evoluiu de um ser
inferior, um animal que seria parecido ao atual chimpanzé, não é do chimpanzé, mas é um animal que não existe mais, mas que quando viveu ele tinha uma aparência parecida com o chimpanzé. Isso é o que mais aborrece a esse pessoal, esses fundamentalistas religiosos que a gente viu aí. De novo, eu quero dizer o seguinte, a teoria, a gente consegue traçar algumas evoluções pelas quais o homem passou, o ser humano passou. Essa ligação do homem com esse ser parecido ao chimpanzé que viveu há alguns milhões de anos atrás, a gente realmente não conseguiu traçar. E aí surgem uma série de teorias, essas teorias religiosas da origem divina do ser humano, outras tantas que falam extraterrestres, outras tantas que falam de outras coisas esquisitas aí, que eu não vou aqui me posicionar em relação a isso. A teoria de que o ser humano passou por uma evolução, tá? Isso aí está bem documentado. O que não está bem documentado é a passagem desse ser animal, parecido ao chimpanzé, com o homem. Geneticamente, o ser humano tem assim, uma similitude muito grande com o chimpanzé. Mas, se você for olhar o registro fóssil, onde está essa transição? Não se encontrou. Não se encontrou pelo fato de não ter se encontrado. Algumas pessoas dizem que ele não existe. E aí vem esse pessoal fala da origem divina do ser humano. E outros tantos inventam outras teorias aí que de alguma forma diz que a evolução foi contornada e por isso eles não existem. Mas o fato é o seguinte, você pode contestar isso, porque nós não temos realmente a prova com relação à evolução do ser humano. Essa prova não existe. Então você pode contestar, não se aplica ao ser humano. Não tem como provar em contrário. Sobre o ser vivo original, que deu origem a todos os outros, também é uma questão que está em aberto. Também é uma questão que, como eu disse, eu acho que você nunca vai provar se algo assim é possível ou não. Não sei. Dizer que nunca vai acontecer é temerário. Então eu não vou dizer que nunca vai acontecer, mas eu não consigo imaginar uma forma de provar que isso realmente aconteceu ou até que não aconteceu. Não consigo imaginar como a gente poderia provar uma coisa dessas. Tá? Então isso está aberto à contestação. Você não tem a prova, você pode contestar. Agora, contestar a evolução, você me desculpe. A evolução acontece diante dos nossos olhos. É só você olhar e você ver. E se você quer uma coisa recente que aconteceu, as pessoas mais antigas podem testemunhar porque viram acontecer. Eu vi acontecer. As bactérias se tornaram resistentes a antibióticos. Antigamente, antibiótico era tiro e queda. Você tomava antibiótico, qualquer infecção bacteriana, você acabava com ela rapidinho. De repente começaram a surgir bactérias resistentes a antibióticos. Como surgiram essas bactérias? Evolução. As bactérias resistentes a antibiótico passaram a ter mais chance de se reproduzir do que as que não eram resistentes. E de repente nós temos aí uma geração de bactérias que resistem a vários antibióticos, de repente estão buscando antibióticos novos. Já apareceram algumas aí que parece que resistem a todos os antibióticos conhecidos. Daí, aconteceu. Quer dizer, quem tem 60, 70 anos testemunhou isso acontecer. Tá? Então, baixa um pouco mais essa bola. A teoria da revolução está provada. Tá? E, acima de tudo, se você quer questionar algumas coisas que ainda não tem uma prova definitiva dentro da teoria da revolução, tudo bem, eu acho válido. Agora, vamos fazer isso num debate científico. Não vamos fazer isso num debate que, eu preciso disso para poder ganhar espaço na minha tese religiosa. Pelo amor de Deus, não use isso como argumento.
porque é isso que está fazendo com que os homens de ciência se afastem das religiões. Tá? Então, eu quero deixar aqui o meu protesto. Como eu disse, eu apoiei Jair Bolsonaro, não me arrependo de ter apoiado Jair Bolsonaro, mas eu não sou membro do partido. Portanto, o meu apoio é um apoio crítico. E significa que, por mais que eu apoie de um modo geral o que está acontecendo, toda vez que eu encontrar alguma coisa que eu não concorde, eu vou deixar a minha crítica. E é o que eu estou fazendo aqui agora. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.